Programas infantis. Nos meus últimos 2 vídeos eu acabei abordando programas voltados para o público mais jovem que tinham coisas, digamos, não tão apropriadas assim para crianças. Você desvira o defunto, pega a faca, rasga o bucho dele, tira as tripas, o que você quiser lá de dentro, põe na sacola, vai para sua casa, limpa tudo, põe na panela, faz aquele caldo, põe os seus temperos e tá pronto. Não tem comida mais gostosa. E por algum motivo vocês gostaram bastante deles, então como eu amo trazer um conteúdo super bem feito pra vocês, eu decidi fazer outro vídeo sobre esse tema. Mas o problema é que por algum motivo programas infantis sempre foram cheios de coisas estranhas ou até macabras neles, seja de forma intencional ou completamente acidental. E por causa disso é praticamente impossível ficar fazendo um vídeo pra cada desenho ou programa bizarro que existiu por aí, já que tem muita coisa pra ser falada. É sério, muita coisa esquisita mesmo. Então, pra não ficar me repetindo aqui no canal, eu decidi abordar alguns desses programas de uma vez só nesse vídeo. Programas que eram tão estranhos que genuinamente fizeram eu questionar minha sanidade enquanto assistia a eles, e eu tenho certeza que pelo menos um deles acabou te marcando de alguma forma na infância. Então, sem mais enrolação, sejam muito bem-vindos a programas infantis, no mínimo estranhos. A animação sempre foi uma área do entretenimento dominada pelo público infantil, mas você já se perguntou o que aconteceria se alguém tentasse fazer uma animação infantil com um orçamento extremamente pequeno e sem ter noção nenhuma do que se deve ou não colocar em um show feito para crianças? Então, meio que você não precisa se perguntar isso, já que o universo nos deu 2 exemplos perfeitos do que pode acontecer nesse cenário, e o primeiro deles é Pop the Performer. Criado por Ryuji Matsuda e sua esposa, Pop the Performer começou a ser exibido no Japão no comecinho dos anos 2000 em um canal de TV chamado Kids Station. A animação acompanhava principalmente Pop, um aprendiz de palhaço, e seu amigo Kedamono, que era esse lobo que expressava suas emoções através de uma máscara em seu rosto, que por si só já é um personagem bem estranho, mas tudo bem. E agora você deve estar se perguntando o que tinha de tão errado com ela, já que isso aqui só tá parecendo mais uma animação bobinha para crianças. Porém, as coisas mudam bastante quando lemos a descrição básica do programa na internet. Os episódios apresentam personagens sendo empalhados, eletrocutados, esfaqueados, cortados ao meio, incendiados e explodindo. Sim, isso aqui era exibido em um canal chamado Kids Station. Praticamente todos os episódios tinham a mesma dinâmica, que era o Pop torturando o lobo de todas as formas possíveis para no final um dos dois acabarem mortos. O que acabava gerando momentos realmente perturbadores, como por exemplo no episódio chamado Swallow, onde vemos o Pop praticando um truque de mágica sobre engolir facas. O problema é que ele acaba passando um pouquinho dos limites e acaba sendo perfurado vivo por uma espada gigante. E se essa cena do personagem principal empalado já não fosse absurdo o suficiente, a gente tem uma sequência dele amarrado em um caminhão sendo arremessado de um lado para o outro pelo Kedamono, o que acaba machucando ainda mais o seu amigo ao ponto dele ficar com o rosto inteiro coberto de sangue. E o que ele fez para se vingar do lobo? Então, o Pop simplesmente decidiu engolir ele vivo. Sim, do nada. O que acaba gerando essa cena bem macabra do Kedamono preso dentro do estômago do Pop enquanto a boca gigante do mesmo fica dando risada do que tá acontecendo. Ele obviamente começa a tentar fugir, mas para evitar que isso aconteça, o protagonista tem a brilhante ideia de se perfurar com aquela mesma espada de novo, só para desviver o seu amigo que tava dentro dele, e é desse jeito que o episódio acaba. E sim, isso aqui foi exibido para crianças, eu não tô zoando. E todos os episódios sempre se passavam em um circo no meio do deserto, o que combinado com a animação 3D precária e de baixo orçamento acabava gerando cenários bem peculiares. E para deixar esse lugar ainda mais estranho, as únicas coisas vivas nesse circo além dos protagonistas eram essas pinturas nas paredes, que a princípio não pareciam nada demais, porém no episódio chamado Limbo nós conseguimos
podemos escutar a voz dessas criaturas, que digamos não é algo tão agradável assim. E o que deixa isso mais curioso é que nunca é explicado o que são essas coisas. Elas só estão ali desde o primeiro episódio observando tudo que os protagonistas fazem, até mesmo na abertura do programa, o que ajudava a aumentar ainda mais o ar de mistério que tinha em volta desse lugar. Mas por incrível que pareça, com o passar do tempo essa animação conseguiu juntar uma comunidade gigante de fãs ao redor do mundo, pois apesar das coisas meio suspeitas presentes nela, isso aqui até que era um show extremamente divertido, e que sempre acabava te deixando com vontade de assistir o próximo episódio, nem que fosse só pra ver qual seria a próxima atrocidade visual que ia aparecer, até porque não é todo dia que você consegue ver uma parede cheia de corpos pendurados com e um desenho infantil, não é mesmo? E eu até confesso que depois de um tempo eu acabei virando um fã disso daqui, mas infelizmente eu não posso dizer o mesmo de Os Amigos de Miss Spider. Ela foi uma animação canadense que chegou no Brasil em 2006 através da TV Cultura. Mas diferente de Pop the Performer, esse programa em si não tinha nada demais. Era só uma animação infantil genérica sobre uma família de aranhas vivendo felizes em um bosque. Porém, o que realmente fez esse treco ficar marcado na cabeça de milhares de pessoas até hoje como algo macabro foi um personagem em específico, que eu tenho certeza que você já acabou topando com a cara dele pelo menos uma vez na internet. O nome dele era Senhor Aracnídeo, uma aranha completamente branca com um rosto humanoide e lábios vermelhos. Algo que contrastava muito com os outros personagens do desenho que tinham uma aparência completamente normal. E por conta da animação horrível do programa, cada cena que ele aparecia era simplesmente um show de horrores. A forma com que ele falava e se movimentava era realmente algo que incomodava. O que chega até ser engraçado, já que a abertura do programa tinha uma música muito calma e confortável, mas aí o episódio começava e toma, mais um trauma pra tu levar pro resto da sua vida. E as coisas ficam ainda piores quando você analisa as motivações do personagem, já que na maioria dos episódios ele tentava devorar os personagens principais. Sim, você não ouviu errado. Ele sempre tentava enganar os filhos da protagonista se passando por alguém bonzinho, só pra no final tentar comer eles vivos de alguma forma. E eu nem preciso dizer que assistir isso na televisão sabendo que a qualquer momento essa coisa aí podia comer um dos protagonistas não era algo muito agradável pra uma criança, né? E olha que eu nem falei da esposa desse bicho aí, porque mano, se o diabo existe eu tenho certeza que ele tem esse rosto. Mas saindo um pouquinho do mundo das animações e indo pro mundo real, nós sempre tivemos vários exemplos de programas infantis que continham coisas bem peculiares neles. E eu acho que o principal motivo disso tudo é o tal do Vale da Estranheza, que é aquele momento em que um personagem tenta ser fofo ou parecido com um humano, mas só acaba ficando muito estranho mesmo. Bonecos com olhos grandes demais, expressões faciais que não se movem direito, vozes que não combinam com sua aparência, e tudo isso vai se acumulando até você começar a se perguntar por que isso existe. E olha, se eu fosse falar de cada programa estranho que já existiu, esse vídeo ia virar um documentário de 1 hora. Então, para manter as coisas simples e poupar sua sanidade, eu decidi focar naquele que pra mim foi o show mais estranho e desconfortável que eu já tive o desprazer de conhecer recentemente. E eu tô falando de Pipkins. Ele foi um programa infantil britânico exibido durante os anos 70 e 80, onde os seus personagens principais eram fantoches de animais, como um macaco, um porco, um avestruz e um coelho chamado Hartley Hare. E é exatamente aqui que as coisas começam a ficar bem esquisitas, pois o programa, mesmo sendo infantil, era completamente desprovido de cor, focando em cenários e ambientações mais cinzentas e melancólicas. E tudo ficava mais estranho ainda quando o personagem Hartley Hare entrava em cena. Ele era esse coelho com pelos bagunçados e sujos, dentes tortos e olhos arregalados, parecendo até mais um coelho empalhado do que um fantoche de um show para crianças. E essa aparência mórbida, combinada com a sua voz adulta, que era bem rouca e arrastada, acabava dando uma vibe bem macabra e algumas vezes até mesmo
pro personagem. E pra vocês verem que eu não tô exagerando, tem um episódio do programa onde o coelho ensinava o que era ser levado. E durante esse episódio ele pega um bonequinho na mão, que inclusive parece muito aqueles gnomos do Chapolin, e começava a falar que você podia fazer várias coisas levadas com o boneco. Porém, tudo isso com um tom muito desconfortável que acabava criando um duplo sentido bem perturbador para as falas dele. É sério, dá uma olhada nisso. My name is Hartley Hare, and today I'm going to talk to you about being naughty. It's a glove puppet. You know, you can be naughty with a glove puppet, can't you, Michael? Yes, that's what I've called him, you see. Oh, dearie me, Michael. We have been getting into lots of trouble, haven't we? Yes, still. Chega até a ser engraçado pensar que alguém olhou pra essa coisa aqui e pensou que seria uma boa ideia colocar ele como protagonista de um programa com foco no público mais novo. É sério, por que isso aconteceu, mano? E bem, existem vários outros momentos estranhos e até macabros envolvendo programas feitos pro público mais jovem. Mas eu acho que as coisas que eu mostrei até aqui já conseguiram provar que não importa qual seja o público-alvo de uma mídia, simplesmente nada consegue escapar da esquisitice que é a mente humana. E acho que é isso. Deixa nos comentários a sua experiência com esse tipo de programa e se algum dos que apareceram aqui te marcaram de alguma forma quando mais novo. É sério, eu acho muito interessante ler os comentários de vocês nesses vídeos. E muito obrigado por ter me assistido até aqui e vejo vocês quando eu tiver com vontade de fazer outro vídeo.